Pessoal, aqui é o Rodrigo do Kitnet HQ e como você já deve ter visto aí na thumb, hoje eu vou falar sobre um projeto, sobre uma coisa maravilhosa, que é esse Horácio, feito pela Pipoca e Nanquim em parceria com a MSP. Horácio completo, pesado, né? Com tiras que vão de... Onde estava escrito? De quanto? Acho que só nos livros mesmo. De 1963 a 1992, né? São 4 álbuns, vem nessa caixa que é um papelão reforçado e tal, com o Horácio aqui e aqui. Tem até... Quase fiz cagada. Tem até as patinhas do dinossauro aqui, né? E é um projeto lindo. Lindo, lindo. É uma coisa assim que tá aqui na coleção e tem vários motivos para isso ser tão maravilhoso. Primeiro que a gente está falando de um dos maiores artistas de quadrinhos do planeta, né? Acho que em 2010, 2011, o gibi da Turma da Mônica Jovem era o terceiro gibi mais vendido do planeta, né? Perdia só pro Naruto e pro One Piece. Né? Eu não vou saber como estão agora, porque eu não tenho essa pesquisa agora, mas eu fiz ela em 2011, 2012, e era desse jeito, sabe? Então, você está falando de um criador muito importante, mas que é um criador que é basicamente um homem de negócios, como o Walt Disney era, né? Tipo, o Mickey, quem criou foi o Ubiworks. Então, você tem mais um realizador profissional e menos um artista. Tirando no Horácio. O Horácio a gente vê um artista. No Horácio a gente vê quem é o Maurício de Souza, artista. Não o Maurício de Souza, empresário, que vende fraldas e maçã e miojo. Miojo faz mal, mas miojo da Turma da Mônica faz bem, sabe aquelas coisas? Então, não é este Maurício empreendedor, homem de negócios, que se trata. Aqui a gente está falando de um artista. E só por isso já vale muito a pena. Você está falando de um dos caras mais importantes do mundo, claramente o maior quadrinista do Brasil, desde sempre. Você pode falar, tudo bem, tem o Ângelo Agostini, que foi quem começou, é verdade, né? Você tem mais algumas entidades muito importantes, tal, mas como Maurício de Souza é difícil da gente pontuar, né? Ele tem uma carreira muito longeva também. Ele, de novo, é um homem de negócios, um empreendedor genial. Então, sabe, a longevidade da Turma da Mônica é uma coisa inconteste. E daí você tem isso aqui na mão, cara, é tão bonito, que é um projeto de recuperação feito pela Pipoca e Nanquim. Acho que tá escrito Pipoca e Nanquim em algum lugar aqui. Aqui, ó, nos livrinhos. Feita pela Pipoca e Nanquim em parceria com a MSP, a Maurício de Souza Produções, né? Capitaneado pelos 3 caras da Pipoca e Nanquim, junto com o Sidney Guzman, né? O velho e bom Sidão, que fez um trabalho de recuperação, moçada, que é inacreditável. Eu sou historiador, eu sempre falo isso. E esses trabalhos de recuperação, assim, eles conquistam meu coração. Mesmo. Eu podia até odiar o Horácio, o que não é o caso. Mas mesmo assim eu ia amar só pelo projeto de recuperação. Quantas coisas que eu não gosto, eu olho a história e falo, mas só pelo trabalho de recuperação é maravilhoso. Esse é o caso do Horácio. Né? Ele é maravilhoso, as histórias são muito boas, mas o projeto de recuperação... Eu vou mostrar, vou detalhar isso aqui um pouquinho, porque, bom, esse aqui é o primeiro volume, né? 63 a 69. E o mais interessante é que, assim, são duas coisas, duas formas de você entender de onde vem essa história. Uma delas é que em cada história, tá bem pequenininho, mas em cada história tem um pequeno número aqui, ó. Acho que não vai focar, mas aqui onde está esse meu dedo, tá lá, número 111. Então é a 111ª história. Quando ela foi publicada? Em 1965. Né? Não sei se está dando foco aí. Em 17 de outubro de 65, na Folhinha de São Paulo. Então, o Sidão conseguiu, o Sidão e o resto do pessoal da MSP contam nos blogs que até as filhas do Sidney foram ajudar e tal. Você vê aonde saiu,
qual jornal, né, no caso, qual jornal saiu, qual a data e qual que é a ordem. Porque no começo até não. Mas depois, passado o tempo, tem histórias do Maurício que só saíram 10 anos depois. Tava lá, número 1000, e só saiu, sabe Deus quando. Né? Então até isso eles pegaram nesse registro histórico. E daí, sabe Deus por quê? O pifou aqui a câmera, enfim. E volto eu aqui a gravar. Voltando então, porque eu não vou regravar aqueles 10 minutos que eu tinha gravado antes. Então, continuando, nesse primeiro volume, ele trabalha, são só 4 anos. Opa, de 6 anos no primeiro volume. Mas no último são 10 anos. Por quê? Porque o Maurício não tinha mais tempo. Ó, esse aqui vai de 82 a 92. Porque o Maurício já não tinha mais tempo. Não tinha tempo mais de fazer o Horácio. Porque o Horácio ele nunca delegou para ninguém. Isso é uma coisa muito importante. Talvez ele tenha delegado alguém para fazer a arte final, para fazer a colorização, mas a história, o desenho, era do Maurício. Sempre foi do Maurício. Então ele nunca deixou ninguém mexer neste personagem. Como todo mundo sabe, a Mônica, Cebolinha, Cascão, é uma equipe que faz e tal. No caso do Horácio, não. O Horácio é o Maurício. E se o Maurício parou de fazer o Horácio, não tem mais Horácio. Ponto. E isso é uma coisa muito interessante. Muito bacana. Para este volume aqui, tem uma história a mais no final. Não vou, obviamente, dizer o que é. Só vou dizer que eu mandei uma mensagem para o Sidney Guzman dizendo que essa última história me fez chorar como um neném. De verdade mesmo, é uma coisa... Mas, por favor, não leia ela antes. Você tem que ler tudo para daí chegar na última história para ela fazer sentido. Né? E assim, o Maurício é o Horácio. Ele é o Horácio. Então, todas as coisas que o Maurício, de alguma maneira, olhava para o mundo, seja o mundo externo, seja o mundo interno, ele transparecia, eu deixava, sabe, sair pelo Horácio. Isso é muito sensacional. Eu fico imaginando o Sidão, que conhece o Maurício, as coisas que ele não deve ter. E aí, Maurício, e essa tira aqui em 1973? O que você estava pensando? Fico imaginando as histórias que Sidney Guzman não escutou. Né? Fico só imaginando. Porque daí tem uma outra questão também a respeito do Sidão, a respeito dos caras do Pipoca Nanquim e do Sidão. Sobre os caras do Pipoca Nanquim, é notório que os caras são fãs de quadrinho e é notório que os caras se esmeram ao máximo para fazer uma coisa que eles gostariam de ter em casa. É bem isso aí mesmo. Né? Tem alguns títulos deles que eu não gosto e tá tudo bem. Só que os caras se empenham de um jeito que dá gosto de ter os produtos deles na sua casa. E este aqui, eu acho que de todos os que eles fizeram, e fizeram coisas maravilhosas, para mim, como historiador, eu acho que esse é o principal. Mesmo. Porque ele compila tudo o que o Maurício fez no Horácio. E papel couché de gramatura alta, uma caixa forte, capa dura, troço de colecionador mesmo. E ao mesmo tempo, a gente tem a curadoria do Sidão, que é um cara que é fã do Maurício de Souza, mas é amigo também. Então você tem um amigo fazendo uma coisa de amigo para amigo, mas o amigo é um fã. Então imagine, é a melhor combinação possível, a melhor combinação que você pode ter para fazer um trabalho como esse. O esmero que o Sidão se deu, eu fico pensando assim, olha, em alguns momentos assim, essa historinha aqui foi feita em 1974 e só saiu em 1978 no jornal tal. Cara, como é que você acha isso? Imagina o empenho que esses caras não tiveram para botar isso aqui de pé, para eu poder ler, para eu poder ler. Então assim, putz, muito obrigado, Sidão, e muito obrigado, galera do Pipoca, porque, cara, é maravilhoso. Sobre as histórias, no começo não eram histórias curtas, eram histórias seriadas, que saíam, se não me engano, acho que todo sábado no Folhinha. Então eram histórias seriadas. O Horácio era depressivo, porque ele nasceu de um ovo chocado ao sol, ele não sabe quem é a mãe dele. E isso permeia todos os anos que ficou o Horácio sendo produzido, né? Ele nunca sabe quem é a mãe dele e tal. E ele é um dinossaurinho
que é vegetariano, só come alface. E tem vários coadjuvantes legais, tem a Lucinda que quer casar com ele, tem o Tecodonte, que é o melhor amigo dele. Daí, putz, é muito legal, né? E no começo as histórias eram depressivas, como eu disse. No final elas vão ficando mais e mais esperançosas. Eu acho que em parte pelo Maurício entender como que as crianças são e em parte porque o mundo estava melhorando realmente, né? Se pegar o mundo de 63, né? Em 64 a gente tem um golpe, aí, sabe, as coisas estavam mais tristes e elas vão ficando mais ensolaradas. E tem uma coisa também interessante, e que isso está posto aqui em uma dos prefácios, do pós-fácios do próprio Maurício, que ele fala assim, tem muita gente que fala que o Horácio é difícil para entender, que as crianças não entenderiam. E daí ele fala, sim, é verdade, mas nem sempre as crianças gostam de entender as coisas. E daí Rodrigo, me peguei pensando, pô, quanta coisa que eu já não li, que eu não entendia, e tudo bem, eu era criança, mas vamos lá, né? Tipo Asterix, que eu lia quando era criança e não entendia direito. Esses gibis da Marvel mesmo, que eu fui ler depois de mais velho, e falo, nossa, é só isso. Então, a sua percepção infantil é muito diferente, né, da sua percepção de adulto. E ela não é menos válida por isso. Então você lê o Horácio, mas só entender que ele está tristinho, mas não entender a relação do que é ficar sem uma mãe ou algo parecido, tá tudo bem também, né? Então eu acho que o Maurício acerta demais porque ele consegue falar com as crianças, consegue falar com os adolescentes, consegue falar com os adultos em uma obra apenas. Então eu recomendo de verdade mesmo, por favor, se você gosta de quadrinhos, esse não é uma recomendação que eu vou falar leia. Essa é uma recomendação que eu vou falar compre. Eu não gosto muito dessa coisa de mandar as pessoas comprarem, eu não acho que quem sou eu para dizer como que as pessoas vão gastar o rico dinheirinho, o suado dinheirinho delas, mas neste caso, como historiador e como colecionador, mais historiador do que colecionador, porque eu levo mais a sério essa primeira parte, sério, eu acho que todo mundo deveria ter isso e deveria ler isso. Beleza? Então, cara, é uma obra monumental. Monumental. Tanto quanto o disco que eu vou pegar aqui, que não tem nada a ver, absolutamente nada a ver. Nada a ver. Que é o No More Tears, do Ozzy Osbourne, que pra mim é também uma obra monumental e o melhor disco de todos os tempos do Ozzy. Mas, na verdade, eu só peguei isso aqui porque nada... Tirando aquele disquinho da própria Turma da Mônica, que eu não tenho mais, já tive quando era criança, mas não tenho mais, nada vai chegar aos pés dessa obra que o Maurício legou aí pra gente. Beleza? E, por favor, não leiam a última página, a menos que você tenha lido tudo completo. Beleza? É isso, galera. Até mais.